Boa noite. Boa noite. Hoje nós iremos estudar um pouco sobre a relação de objeto trabalhado por Lacan. Como é que Lacan aborda o tema sobre essa relação de objeto? Eu peguei o seminário 4, que fala desta relação, né? E das páginas 24 a 39, que é o primeiro capítulo, nós vamos ver as três formas da falta de objeto. Antes de iniciar, eu queria colocar que, além de Lacan, além de Freud, né, Melanie Klein e Winnicott, eles também estudaram essa relação de objeto. Eu acredito que todos os pós-freudianos eles tenham estudado muito, e entre eles, em especial, a Melanie Klein. E o que eles mais estudaram foi a problemática psíquica da relação de objeto. Como é que varia essa relação de objeto da criança com o seu objeto? E quem são esses objetos? Né? São os cuidadores, como a mãe, o pai, a pessoa mais próxima pode ser o irmão, tá? E eles variam o objeto como algo que é real, como é a mãe, o seio materno. E a Melanie Klein, ela coloca muito a questão do que poderia ser bom ou mal, né? Nessa questão do bom ou mal, o sujeito ele sofre conforme ele vai lidando com essas imagens internas, né? Então, Lacan ele se preocupou muito em vislumbrar todo esse processo e de como esse processo ele vai acontecendo nas estruturas psíquicas e como ela vai se reorganizando, né? Então, Lacan, ele dedica boa parte dos seus estudos, né, a formular as três formas da falta deste objeto. E ele tenta explicar que o sujeito humano ele não nasce pronto. Eu já até coloquei essas explicações nas aulas anteriores, mas ele se estrutura em torno de uma falta, algo que não está ali desde o início, mas cuja essa ausência ele vai organizando o seu desejo, tá? Que é uma abordagem diferenciada da abordagem freudiana. Então, o indivíduo ele vai, né, ele nasce, ele vai reestruturando, né, em torno desta falta, e essa falta ela acontece desde o início, que através dessa falta ele vai organizar o seu desejo. Tá? Então, Lacan
ele coloca isso muito bem e ele aprofunda, se eu não me engano, no seminário 11. Se eu não me engano, ele coloca essa questão do objeto através do outro seminário. Ele vai aprofundar essa relação de objeto. Para Lacan, o objeto do desejo nunca é simplesmente uma coisa concreta. O que realmente conta é o lugar vazio que essa coisa ocupa, um furo na estrutura, né? Ele diz que a falta não é acidental, ela é estrutural. A estrutura é que vai fazer essa organização do lugar vazio. E outra coisa importante, essa falta ela precisa ser simbolizada, porque senão não vai existir essa relação do desejo, do objeto, e nem a relação do indivíduo com o desejo. Então, essa relação, o Lacan ele descreve como essa falta ela vai se estruturando em 3 modos fundamentais, que é a frustração, a privação e a castração. E aqui ele vai explicando como é que cada uma delas vão se organizando dentro das instâncias simbólicas, da linguagem e da lei, né? Então, essas estruturas, elas têm as suas posições estruturais na relação do sujeito com o outro. Tá? Seja a mãe, seja o seio, seja o pai. Então, essa relação, ela tem essas 3 formas, né, que elas estão dentro dos estados psicológicos, mas elas têm as suas posições estruturais na relação do sujeito com o outro. Este outro é a mãe, é o seio, são as instâncias simbólicas, a linguagem, a lei. Então, nessas relações, o primeiro item que Lacan coloca é a frustração, é a falta imaginária do objeto real. Como é que ele define essa falta imaginária de um objeto real? Um exemplo típico: o bebê deseja o seio materno. O seio materno é o objeto real. E não encontra no momento em que ele quer. Aqui o objeto existe de fato, que é o seio, mas não estar disponível no instante desejado. Aqui ele vai gerar uma experiência de frustração, que eu diria que é o choro da criança, porque ela começa a gritar, ela começa a chorar, porque ela vai ter a noção de que aquele objeto ele não vai estar à sua disposição no momento desejado, no instante desejado. Então, esse é um dos exemplos mais típicos onde a criança ela vai ter, né, o seu processo de frustração.
a falta do objeto real, que é este seio, que é aquilo que lhe alimenta, que é o objeto que existe, né, de fato e de concreto, que é o seio materno. Então, aqui se dá o primeiro momento de frustração, porque a criança ela vai, dentro das suas estruturas egóicas, ela vai começar a simbolizar psiquicamente essas faltas. Quem é o agente da frustração? Geralmente é a mãe. Que geralmente esta mãe aparece como quem dá ou retém o seu objeto. Quer dizer, o objeto que é desejado pela criança, que é o seio. É uma falta imaginária porque está ligada a uma imagem concreta do objeto. Que imagem é essa? Né? É o seio e a presença da mãe. Então, o processo de frustração ele vai começando a ter as suas relações estruturais internas dentro do inconsciente desta criança. Tá? Clinicamente, né, no processo de frustração, é a dimensão da carência, da queixa de não receber. Ela não recebeu o seio no momento desejado. A frustração é sentir a falta de algo real que está ausente. O sujeito, naturalmente, ele se vê impotente diante de quem tem o poder de dar ou de negar. E quem tem esse poder de dar ou de negar é a mãe. Então, aqui, nos três modos onde Lacan coloca, a frustração ela vai estar presente no cotidiano desta criança e vai estar dentro das estruturas internas onde ela vai sentir a falta de algo real, onde esta falta muitas vezes torna o indivíduo impotente diante de quem tem esse poder de dar ou de negar. Um outro ponto que Lacan coloca é a privação, que é a falta do real do objeto simbólico. Como é que eu posso definir essa falta real do objeto simbólico? Aqui se trata de algo que não existe no campo da realidade. Não há objeto que poderia ser dado. Um exemplo clássico é a falta do falo materno. A criança percebe que a mãe não tem um falo, ou seja, falta-lhe algo no registro simbólico. Aqui começa o processo de privação dessa questão do objeto simbólico. E como a criança vai lidar com essa falta do falo. Aqui não se trata apenas de um objeto que possa ser entregue.
mas de uma ausência estrutural da mãe, que o sujeito percebe como um buraco no outro. O agente de privação aqui é a lei, é a ordem simbólica que marca o não ter. Eu já até coloquei para vocês o que seria a lei, né? E até a ausência da ordem simbólica, onde a criança ela pode, né? Na ausência do simbólico, existe, né, a questão da psicose, onde Lacan ele trabalha muito bem no seminário 3. Essa falta, ela é real, porque não há nada que possa preenchê-la. Não existe um falo que a mãe pudesse ter perdido e devolver. A privação aqui é descobrir que não existe aquilo que se imagina, que falta ao outro. É a experiência de que não há esse objeto. A falta está inscrita na estrutura psíquica. Então, a falta ela é real, porque não há nada que possa preenchê-la. Não existe um falo onde a mãe possa ter perdido algo. Mas essa privação, ela se dá na experiência de que não há esse objeto. A falta está escrita na estrutura. Lacan ele coloca muito que o desejo ele se funda, né, na falta. É interessante quando ele coloca isso. E que o desejo, né, ele não tem um objeto fixo. Necessariamente pode ser a presença da mãe, pode ser o seio, pode ser o que ele imagina que possa preencher esse vazio, essa falta. Tá? E Lacan ele coloca muito essa questão, né, dessa falta, né, que muitas vezes está presente no outro, e o outro ele vem preencher aquilo que está ausente. Nós vamos ver aqui o terceiro modo, que é a castração, a falta simbólica do objeto imaginário. Aqui Lacan se refere ao falo enquanto significante do desejo da mãe. A criança aqui, ela percebe que para manter o amor da mãe, ela precisa ceder a algo, aceitar que não pode ser tudo para ela. Quer dizer, a criança não é o todo. Né? Então, falo enquanto significante do desejo da mãe, nesse processo de estruturação do sujeito, tá? A criança ela vai percebendo que para manter esse amor da mãe, precisa ceder. Ela precisa aceitar que não pode ser o centro para o seu objeto de desejo, que é a mãe. É na castração
que a criança começa a aceitar a existência de um limite, de uma lei. E essa lei, ela é representada pela função paterna, que proíbe ou marca a perda de um gozo ilimitado. Né? Quer dizer, a função paterna, ela entra como lei. Né? É onde vai haver a separação da criança da mãe. Então, quando a criança ela simboliza esse processo, vai ter a função paterna. Né? Ela vai ter uma compreensão das representações simbólicas do que é a função paterna, do que é a lei, do que é as proibições e o processo onde vai marcar a perda desse gozo ilimitado, que é o seio, tanto quanto a presença da mãe. Então, a castração, né, é o que falta, é aquilo que é imaginário, a ideia de ser o objeto que completaria a mãe. Mas a falta é instituída simbolicamente por meio da linguagem e da lei do incesto, que Freud coloca muito bem essa questão da lei do incesto. Então, os processos eles vão acontecendo, eles vão marcando as estruturas internas de cada um do sujeito. Então, é nesses processos, nessas relações com os objetos, que vai acontecendo a estruturação do sujeito, a maturação, o processo simbólico das representações, tá? E onde a criança ela vai entender o que é limite, ela vai entender a função paterna, ela vai entender que ela não é o todo, e que ela vai também compreender, né, que ela não é o centro do desejo. Por isso que Lacan ele coloca que o objeto na psicanálise não é uma coisa concreta, mas é algo que aparece como resto, como falta no campo do desejo. Então, existe uma relação muito encíclica em relação à falta e o campo do desejo, que nós precisamos compreender como sendo. E esses pequenos processos, eles vão constituindo as nossas estruturas internas. E é muito interessante. Por exemplo, o bebê, quando ele perde o seio, né, ele não deseja só o seio, ele deseja aquilo que falta, o que ele imagina, né, que está, como é que eu poderia dizer, que preencheria todo o seu vazio. Tá? Então, o desejo humano é algo
impossível de ser possuído por inteiro, porque ele está sempre representado por uma falta. Nem sempre o sujeito ele vai ter como plenitude o seu objeto. Então, esse objeto ele não tem uma plenitude, uma completude. Ele não vai preencher todo o vazio dessa criança, todo o vazio desse sujeito. Então, nessas relações, ele vai compreendendo a falta, as ausências, ele vai tentar compreender, né, o que vem a ser limite, o que vem a ser lei, quais são as relações de linguagem, qual é os processos simbólicos dessa relação de objeto. É muito interessante como isso vai se concretizando e vai se estruturando, e essas estruturas é que vai formando o sujeito. Tá? Aqui, a castração, ela é reconhecer que não podemos ocupar o lugar do objeto total, do desejo do outro. Né? Então, aqui é a introdução da lei simbólica, onde vai ter o corte da fusão da mãe com o seu filho. Né? Aqui nós podemos dizer que é o processo de introdução da lei simbólica, né? Onde a criança ela vai ter um corte que vai surgir aqui a questão da castração. Quer dizer, não vai poder ocupar o lugar de objeto total do desejo do outro. Tá? Então, não vai ter essa fusão. Né? Nesse processo, há um corte, né? Dentro desse processo. Ninguém completa o outro. Vai ter sempre que existir uma relação de objeto, um desejo, e todo desejo ele vem processado por uma falta. Então, a criança ela vai ter a noção do que é a frustração, do que é a castração e do que são as privações nessas relações. E isso nos estrutura enquanto sujeito, sim. E isso só vai nos estruturar se todo esse processo ele tiver as suas representações simbólicas. O que é que Lacan quer nos dizer em relação a esse objeto? Né? O desejo não se explica pela presença ou pela ausência concreta das coisas, mas pela maneira como a falta ela se estrutura dentro do nosso inconsciente. Então, é como vai ser a minha relação com o meu objeto. E isso
eu tenho certeza que o Siqueira sabe, que é a questão do que Melanie Klein coloca, né? Melanie Klein, ela coloca muito bem essa questão da relação de objeto, da relação da mãe com essa criança. E essa relação, como é que ela se dá, a maneira de como ela se dá, é que vai dar o embasamento, né, dessa formação da nossa estrutura psíquica, tá? É aqui que Lacan coloca a parte essencial, é a maneira como essa falta ela vai se estruturando. E essas estruturas elas precisam ser representadas simbolicamente dentro do nosso inconsciente. Eu preciso saber lidar com essa falta. Eu preciso compreender que eu não sou o centro, né? Que aquele seio não faz parte de mim e que nem sempre eu terei aquele seio no momento que eu desejar, que eu quiser, né? Então a criança ela vai também ter noção do que é limites. E isso acontece e vai formando o sujeito dentro das suas estruturas psíquicas. E como é que essas três formas de faltas elas se articulam, né? Pelo imaginário, que é a imagem do objeto, o simbólico, que é o significante, é aquilo que eu digo daquela imagem que foi projetada por mim, e o real, que é o impossível de ser representado. Lacan ele se torna meio complexo porque ele é bem filosófico. Então, ele trabalha essas três formas de falta, onde elas se articulam dentro de um registro interno, dentro de um registro psíquico, onde ela vai trabalhar a imagem, a lei, o significante e o real. O significante, o objeto, é aquilo, é o significado. Pode ser o seio, pode ser a mãe. O simbólico é aquilo que eu digo daquele objeto, aquilo que existe dentro do significante, tá? E o real é aquilo que eu tenho como impossibilidade dentro do processo de representações. Essa tríplice falta organiza a relação de objeto e a entrada do sujeito na linguagem e na cultura, né? Nós somos fruto de uma linguagem. Nós somos frutos dos processos culturais já existentes, né? Então, existe essa tríade, né? Essa tríplice, nesse processo de organização da relação de objeto. Então, é muito interessante quando Lacan ele coloca, né,
além de Lacan nos dizer, né, no livro O Seminário, a relação de objeto, não sei se vocês conseguem ver, né? Não sei se vocês conseguem ver o seminário aqui, o livro 4, ele diz que o objeto ele é apenas um suporte momentâneo para o desejo, mas nunca ele é satisfeito com plenitude. E isso é verdade. Isso é verdade. Tanto que esse objeto que Lacan tenta esboçar a noção desse objeto é tudo aquilo que causa em nós o desejo. Mas esse desejo não é aquilo que nos satisfaz. E Lacan nos chama muito a atenção quando ele exemplifica a questão do objeto. É o seio, é as fezes, é a voz, é o olhar. Coisas parciais que não são as pessoas inteiras. Elas são parciais, né? Indica que é algo que vem do outro. É a questão do objetuar, né? O objeto é aquilo que causa o desejo. E o ar, que é o objeto ar, que Lacan especifica muito, né? Ele é o outro. Aquele ar, ele representa o outro. E indica que é algo que vem do outro, mas que não lhe pertence. Ele é perdido. E isso Lacan coloca muito, né, dentro das relações. E dentro dessas relações e dentro dessas estruturas clínicas é que vai surgir a neurose, a perversão e a psicose, tá? Então, tudo está interligado dentro desses processos e que nós precisamos compreendê-los, né? Para que a gente possa entender a função simbólica que muitas vezes interdita o incesto e que separa a criança da mãe. E que essa separação, muitas vezes, ela é crucial. Por quê? Porque ela aqui vai introduzir a falta. Sem ela, não há desejo, apenas a necessidade. Tá? E aqui, o pai simbólico, ele marca a perda do objeto original, que é a mãe, e permite ao sujeito ele entrar no campo da linguagem e no campo do desejo. É muito interessante. Olha, eu gostei muito do livro 4, do seminário 4, né? Porque ele vai dar esse embasamento de como essa estrutura psíquica ela vai se formando através dessa relação de objeto, dessa relação de falta, dessa compreensão, onde o sujeito ele vai adentrar ao campo da linguagem e ao campo do desejo. Muito interessante. Eu indico a leitura do livro do Seminário 4 e é no Seminário 11 que Lacan ele vai aprofundar a relação de objeto, tá?
Só que, fundamentando o que eu acabei de dizer, né, quando ele coloca aqui, o que é que Lacan quer nos dizer? O sujeito humano não nasce completo. Ele nasce marcado pela falta. E isso é verdade. Essa falta se apresenta de várias formas, conforme a posição do sujeito diante da mãe e a lei, né? A lei, ela vem com a função, né, em nome do Pai. Então, nós precisamos entender o que Lacan nos coloca enquanto sujeito, que nós não somos completos, nós estamos em construção, né? E essa falta ela vai apresentar-se de diferentes formas, e essas formas elas se tornam, né, de acordo com a posição do sujeito em relação à sua mãe e à ordem. O desejo, ele se move não para ter o objeto, mas para lidar com essa falta. É por isso que o desejo, ele nunca se satisfaz totalmente, porque vai sempre existir uma falta. Vai existir o desejo, mas esse desejo, ele não é completo, ele não tem a sua completude, vai ter sempre uma falta. Lacan, ele coloca uma frase que ele diz que o amor, ele é existente pela falta do outro. E a gente sabe que o outro, ele também não nos completa. Como a criança, ela não se sente completa nem pelo seio, nem pela mãe. E o nosso desejo, ele nunca será satisfeito totalmente. É no lugar do outro que se organiza a falta. E é dela que o desejo tira o seu motor. Lacan conclui que essa forma não são etapas cronológicas, mas posições estruturais, né, do sujeito na relação com o outro. E isso ela se dá desde o momento em que a criança nasce, tá? Que ela vai tendo as suas posições em relação ao outro. Sem a falta, não haverá desejo e nem sujeito. Isso é uma frase de Lacan. Né? Sem essa falta, nós não seremos sujeito. Sem essa simbolização, sem essas representações simbólicas, nós não iremos compreender, né, a nossa relação com o outro. Nós não teremos as nossas estruturas internas que nos formam enquanto sujeito. Então, sem a falta, não haverá nem desejo e nem sujeito. E isso Lacan ele deixa muito claro, muito claro. O que é que Lacan ele
qual seria a parte mais importante no processo clínico? Tá? Lacan ele diria para nós que é preciso permitir, entender os modos de gozo e as estruturas a partir da falta. Então, a relação da mãe com o seu filho, né? Essa posição do sujeito em relação à falta é que vai nos dar as nossas estruturas psíquicas, tá? Então, é muito importante que nós, enquanto psicanalistas, nós possamos compreender, entender e saber intervir nos momentos em que o sujeito ele precisa simbolizar, ele precisa compreender os limites, ele precisa compreender as suas faltas e as suas ausências. Eu queria agradecer a todos pela atenção e estou aberta para as nossas discussões. Eu só vou aqui encerrar o processo de gravação, né, para facilitar a vida do